Olá, tudo bem? Professor Juscelino Aquino para mais uma aula de literatura. Se você está assistindo essa aula, isso quer dizer que você fez a escolha do melhor curso, o curso Replay. Vamos lá? Na aula de hoje trabalharemos um conceito importantíssimo. Se em aulas pretéritas nós falamos, por exemplo, de conceitos de linguagem, da linguagem literária, da linguagem não literária, da polissemia, da conotação e da notação, é importantíssimo também uma aula sobre gêneros literários. Nós sabemos que os gregos tentaram sistematizar absolutamente tudo. Todo o conhecimento humano um dia esteve compactado em algo chamado de filosofia. Percebeu-se que a fragmentação do conhecimento ficaria muito mais fácil de se apreender, de se perceber, de se alcançar, de ir mais a fundo. Assim também, na tentativa de sistematizar, de organizar a literatura, também temos essa divisão. Os três grandes gêneros serão os objetos de estudo, serão os veículos da arte que nós estamos trabalhando. Vamos lá. Nós percebemos então que tem três grandes gêneros: o gênero lírico, o épico-narrativo e o gênero dramático. Vamos então, que nem um esquartejador, vamos por partes a cada um deles, né? Vamos lá. O gênero lírico, esse nome vem de lira, que é justamente um instrumento. É esse lado da poesia, da arte, que toca principalmente, que mexe com as emoções. A maioria dos trabalhos em versos que você vai encontrar pertencem a esse gênero. É um instrumento musical, né? Daí essa origem do nome, tá aí o desenho, a imagem das liras, né? Você vai encontrar o gênero lírico o seguinte conceito. Por muito tempo, até o final da Idade Média, as poesias eram cantadas, separando-se o texto do acompanhamento musical. A poesia passou a apresentar uma forma mais rica. A partir daí, a métrica, o ritmo das palavras, a divisão em estrofes, a rima, a combinação das palavras foram elementos cultivados com mais intensidade pelos poetas. Quanto ao conteúdo, os poetas líricos se caracterizam pelo predomínio dos sentimentos, das emoções, o que torna-os subjetivos. A poesia, em geral, pertence a esse gênero. Então, destacadamente, temos aí que dentro desse gênero lírico, as rimas, as estrofes, essa questão do verso, da preocupação com a métrica e principalmente o predomínio dos sentimentos são a marca do gênero lírico. E aí, o último comentário, a poesia em geral pertence a esse gênero. Nós vamos ter, por exemplo, algumas poesias, alguns poemas, eles têm nomes por suas características. A ode, idílio, elegia, sátira, epitalâmio e haikai são alguns desses nomes. A ode, poesia de caráter romântico, direcionada para o ser amado, por ser uma produção muito extensa, dividida em cantos. O idílio tem uma característica, uma conjugação entre amor e natureza, né? Conjunto de poesia de conteúdo amoroso e com presença da natureza. A elegia e seus sentimentos tristes, os cantos fúnebres. Nós temos uma canção famosíssima na literatura da língua portuguesa, falada no Brasil, um texto chamado Cântico do Calvário, de um autor conhecido como Fagundes Varela, um autor de transição entre a segunda fase e a terceira geração da poesia romântica. A sátira, ela tem esse tom crítico. O epitalâmio são textos que homenageiam as núpcias e o casamento, e o haikai é uma poesia de 3 versos. Ela tinha uma estrutura fixa no passado. Era uma sequência que o primeiro verso tinha 5 sílabas poéticas, o segundo tinha 7 sílabas e o terceiro também 5 sílabas. Algumas dessas poesias têm nomes, daí a mais conhecida de todas nós, sem dúvida, é o soneto, né? O soneto é uma forma fixa com 14 versos, com a seguinte estrutura: tem 4 estrofes, a primeira e a segunda tem 4 versos, a segunda, a terceira e a quarta tem 3, formando uma sequência de 14 versos agrupadas em 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, um soneto tipo italiano. Essa era a forma. Além disso, além das poesias, você vai encontrar e saber que o homem sempre gostou de contar histórias. Desde as cavernas, o homem contava história ao redor de fogueiras. Você gosta de ouvir histórias. Você gosta de novela, você gosta de cinema, você gosta de conto, gosta de romance, gosta de série. Você gosta de ouvir porque as histórias, elas trazem um ensinamento. Tem uma função epistemológica. Você conhece outras culturas, outros lugares, outras gentes, toma-se exemplos. O fato de narrar episódios, sejam eles acontecidos ou fictícios, é da característica humana. O nome desse gênero que agrupou os romances, os contos, as novelas, as fábulas, os apólogos, também tem um nome. Chama-se épico-narrativo. Ele tem algumas características específicas. Por exemplo, dentro desse texto que conta, temos que ter personagens. Eles podem ser esféricos,
completamente descritos, física e psicologicamente, ou podem ser planos, onde o autor, o narrador se concentra na descrição apenas física ou superficial desse personagem. Esses personagens geralmente estão num lugar, daí o espaço. Existe uma espécie de complicação, é o que dá um mote, né? Uma força motriz para que a história, para que o enredo aconteça. Enredo, a coluna cervical de um texto como esse. Além de ter um tempo, ter um narrador, que pode ser tanto em primeira quanto em terceira pessoa. Lembrando que os narradores em primeira pessoa é justamente aquele em que ele é o personagem. Temos bons exemplos como Dom Casmurro. Ou podemos ter em terceira pessoa, onde nós não sabemos quem nos conta a história, como no livro Senhora, de José de Alencar. Eu uso esses dois nomes não porque são melhores, mas porque eles ilustram bem, já que são romances conhecidíssimos da literatura brasileira. Tem que ter o tempo, o cronológico, é o suceder dos fatos, ou o psicológico, as lembranças do personagem. A história pode ser contada de trás para frente. É assim que acontece em Memórias Póstumas ou em Dom Casmurro. É as lembranças do personagem Bentinho em Dom Casmurro ou as lembranças do Brás Cubas, finado, de como foi sua vida, que vai nos apresentar. A história, então, não está numa ordem cronológica, né, de começo, meio e fim. Existe em toda a narrativa um clímax, que é aquele ponto de tensão, aquele momento em que ninguém pode passar em frente da televisão, porque é justamente como se fosse um ponto máximo. E o desfecho, o encaminhamento final. Lembrando que isso não é obrigatório. Existem histórias que têm o final aberto, não tem um desfecho pré-definido. O foco narrativo. Precisamos lembrar de alguns elementos que temos dentro desse gênero. Professor, eu conheço o romance, é uma narrativa longa. Eu conheço o conto, uma narrativa curta. A novela, eu conheço o apólogo, eu conheço a fábula, que mexe com personagens que são animais, né? Que tratam os animais como personagens. Olhando por essa ótica, o gênero épico-narrativo é um conjunto de obras em que há narrador, personagens e uma sequência de fatos. Exatamente, épico-narrativo. Tem que ter essa sequência de fatos, um suceder no tempo. Nós podemos perceber que essa história pode ser contada em primeira ou em terceira pessoa. Eu trouxe aqui alguns exemplos, já que esses conceitos são os mais complexos. Vamos a eles sobre os tipos de narrador. Narrador em primeira pessoa, ou narrador-personagem, daquele que citamos como exemplo Dom Casmurro. Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois. Mas desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Aqui é um momento em que o Bentinho está penteando o Capitu. O nome do capítulo desse texto é justamente O Penteado. Dois jovens que se apaixonam. Aqui é justamente um momento crucial em que ele está te dizendo como foi pentear Capitu. Professor, onde eu encontro as marcas de que esse narrador é o próprio Bentinho? Perceba comigo. Mas, enfim, os cabelos iam acabando. Por mais que eu, perceba, por mais que eu os quisesse intermináveis. É o narrador que está te contando a história e ele está praticando a ação. Não pedi, na primeira do indicativo, ao céu que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram. Perceba que ele, narrador, está dizendo que não foi apresentado a esse conceito ainda, porque era muito jovem. Ainda não conhecia o conceito nem de aurora que os poetas costumam apresentar. Mas desejei, ele, narrador, desejou penteá-los, os cabelos de Capitu, por todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Perceba que nesse caso o narrador é em primeira pessoa. Ele está te contando a história, né? O narrador, aquele que pratica, é quem está te contando a história, o que está vivendo a ação. Um narrador em terceira pessoa. Aqui nós temos, por exemplo, um outro livro de Machado de Assis, conhecidíssimo como Quincas Borba. É a história de um filósofo que deixa uma herança para um professor pobre do interior, chamado Rubião. Rubião, depois de ter ficado rico, mudou seus hábitos e comportamentos. E aqui é um instante em que um narrador em terceira pessoa narra sobre o Rubião. Quero que você perceba que é outrem, contando a história de Rubião. Perceba que esse narrador sabe o seu íntimo, seus desejos, aquilo que o Rubião anseia, suas taras, né, sua sanha. Esse tipo de narrador, além de ser um narrador em terceira pessoa,
É um narrador que também conhece o Rubião por dentro e por fora. Aquilo que ele está sentindo, sabe o seu passado. Esse narrador que sabe tudo tem um nome. É um narrador em terceira pessoa onisciente. Vamos a ele. Rubião fitava ou olhava para a enseada, uma espécie de água parada. Quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria, pensaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava, calculava o passado como o presente, que era um ano, professor, que é agora, capitalista. Olha para si, para as chinelas e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Perceba que esse narrador, ele não está falando dele mesmo, e sim de um personagem chamado Rubião. Ele que olhava para essa água parada, que quem o visse daquela maneira pensaria que ele estava admirando aquela água. Mas o narrador te diz o que ele estava sentindo. Mas em verdade eu vos digo que ele pensava em outra coisa. O narrador entende os pensamentos e sabe o que o Rubião estava pensando. Perceba, calculava o passado com o presente. O Rubião estava lá pensando e o narrador sabe disso. O narrador sabe quem ele era no passado, que era há um ano, professor, que é agora rico, capitalista. Esse narrador, perceba que ele conta a história de outrem, então em terceira pessoa, diferente do primeiro fragmento que você viu, que é o Bentinho contando suas experiências com o penteado de Capitu. Ficou claro? Primeira e terceira pessoa são as duas possibilidades que nós temos dentro de uma narrativa, ok? Para nós terminarmos o nosso raciocínio, precisamos então concluir dizendo que nossa aula de hoje se encerra por aqui. No nosso próximo encontro, nós trataremos do gênero dramático e já faremos a introdução nas escolas literárias. Quero deixar você um forte abraço. Quero dizer que todas as forças concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu nome é Gás, eu estou vazando, te espero na próxima aula. Sucesso!